A gente vive em uma era em que a liberdade sexual ela é tão grande que parece que falar sobre virgindade é algo muito estranho. Oi, gente, bem-vindas novamente. Eu sou a Giovana e eu criei esse canal aqui para a gente conversar sobre diversos assuntos envolvendo o universo cristão. Um dos temas predominantes daqui será sobre relacionamentos e é por isso que eu resolvi trazer esse tema hoje para cá, sobre virgindade. Mas antes, não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Então se inscreve aqui no canal e comenta aqui o que você acha sobre esse assunto. Então, gente, é o seguinte, porque eu resolvi falar sobre isso. Quando eu estava no segundo semestre da minha graduação, uma professora estava dando aula e ela falou o seguinte: que virgindade era uma alienação. Mas por quê? Porque na cabeça dela, as pessoas que incentivavam as meninas a permanecerem virgens, a se guardarem e tudo mais, estavam sendo alienadas. Porque na sociedade atual, né, que nós vivemos, isso não é algo mais, digamos assim, que importa. Se você parar para observar, a nossa cultura, ela valoriza muito essa questão do sexo. Por quê? Todos os lugares que a gente vê, conteúdos que a gente assiste, novela, filme, conteúdos na internet, propagandas, anúncios, enfim, todos, músicas nem se fala, né? Tudo isso faz muita alusão, né, à questão do sexo. E a gente pouco ouve falar sobre essa questão da virgindade. Parece que é algo que nem, né, existe mais. E aí, quando essa minha professora falou isso, de que era uma alienação, né, a questão da virgindade, eu fiquei... Eu assistindo a aula, né, eu era virgem, sou na verdade, né, incentivo as meninas a isso, e ela dizendo que era alienação, e eu fiquei, rapaz, um dia eu ainda vou gravar sobre isso, e é por isso que nós vamos falar sobre isso aqui. Outra questão também que eu acho relevante falar sobre esse assunto é que uma vez eu estava conversando com algumas amigas minhas, né, que são cristãs também, e que antes de conhecerem a Jesus, elas tiveram uma vida antes lá fora, né, então tiveram seus relacionamentos, tiveram ali a ativação da sua vida sexual, enfim. Só que hoje, né, elas vivem uma vida de santidade com o Senhor, né, porque elas encontraram o Senhor, tiveram um encontro verdadeiro e hoje vivem um relacionamento com Deus. E quando a gente encontra o Senhor, a gente passa a viver a nossa vida e basear a nossa vida conforme os princípios dele. Então, quando a gente não conhece a Ele, dificilmente a gente vai viver uma vida baseada pensando no que Deus vai pensar, se isso agrada a Deus ou não. E aí, uma das coisas que eu achei bem interessante que elas me falaram foi assim, que é bem mais difícil para uma pessoa que já teve uma vida antes, né, uma vida sexual antes, do que uma pessoa que nunca experimentou ainda, até mesmo na questão das tentações. E realmente é uma verdade muito grande, porque a gente estava falando sobre isso e eu estava contando justamente, a gente estava compartilhando experiências e eu falei, realmente, é bem mais difícil para quem já teve do que para quem não teve, porque para quem não teve, não tem memórias, não tem marcas, né, marcas que muitas vezes doem, feridas, enfim, pessoas que machucaram, aqueles pensamentos, aquelas memórias, né, porque essas memórias, elas não são apagadas. Muitas pessoas, elas têm uma visão do sexo muito deturpada em relação de que muitas vezes acham que é só uma união ali carnal, e na verdade não é. Para quem é cristão, né, a gente sabe que há ali uma união emocional, uma união carnal, uma união também espiritual. É por isso que as pessoas, elas não esquecem. Então, se você perguntar a uma pessoa que teve uma vida antes sexual ativa, ela vai dizer que ela não esquece, então as memórias estão lá. E aí elas falando sobre essa questão do quão era mais difícil, né, para elas em relação até mesmo às tentações. Porque, pensa comigo, uma pessoa que já foi alcoolista ou viciada em qualquer outro tipo de alguma substância, enfim, para quem é que vai ser mais difícil? Para aquela pessoa que já experimentou ou para aquela pessoa que não experimentou? Então, é óbvio que aquela pessoa que já experimentou, ela vai ser mais
tentada, digamos assim. Então, se eu pudesse dar um conselho para as meninas que ainda são, primeiro para as meninas que ainda são virgens, o meu conselho para você seria: não ceda. Não ceda às pressões da sociedade, ou de amigos, ou até mesmo, né, da pessoa com quem você está namorando, que fica tentando insistir para você e tudo mais. Não ceda. Tenha em mente aquilo que você quer colher, os frutos que você quer colher. E outro ponto importante também que eu quero ressaltar talvez você pense assim: ai, Giovana, mas eu não sou mais. Isso significa, ai, que eu não sou isso, minha pureza acabou. Gente, vamos lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. 90% das pessoas são um dado meu, viu, gente? Se você observar que estão na igreja, a maioria dos jovens, eles não são mais. Por quê? Porque eles vieram de uma vida já, né? Eles tiveram uma vida antes de conhecerem ao Senhor. Então, antes de conhecer ao Senhor, a gente não vai se importar com o que Deus está pensando da gente. A gente passa a se importar depois que a gente conhece a Ele. Essa é uma verdade. Então, a verdade é que não importa se você não é mais virgem, porque para Deus o que importa é o que você decide fazer a partir do momento que você conhece a Ele. E muitas pessoas confundem virgindade com uma vida de santidade. Tem pessoas que são virgens, mas não vivem uma vida de santidade. E tem pessoas que tiveram um passado ali que já tiveram várias práticas sexuais, mas hoje vivem uma vida de santidade com o Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é isso. O importante não é se você é ou não, mas assim, você vive uma vida de santidade e de separação diante do Senhor. Outro ponto interessante também sobre isso é que tem muitas meninas que têm vergonha de falar que ainda são virgens, principalmente no ambiente escolar. E é engraçado porque eu nunca tive esse problema. Eu sempre, quando entrava em alguma conversa do tipo, eu sempre deixava claro, enfim, não tinha vergonha de falar e também não tinha vergonha de, vão pensar isso de mim e tudo mais. Porque nós temos que ter em mente que nós não vivemos, né? Se você é um jovem, você é cristão, eu acredito que você entende que nós não vivemos uma vida baseada no que as outras pessoas vão pensar sobre nós. Mas o que nós fazemos com a nossa vida, né? Nós vivemos uma vida baseada em agradar ao Senhor. E se guardar pro casamento, viver uma vida de santidade, é algo que agrada ao Senhor. Então, sempre que você tiver vergonha de algo do tipo, sempre pense: eu não estou tentando agradar as pessoas, eu estou tentando agradar ao Senhor. E eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos bons através dessa sua escolha. Uma coisa que é importante a gente ter muito bem fixado na nossa cabeça é que as tentações elas vão vir sim, as propostas elas vão vir sim, mas nós precisamos estar firmes e convictos naquilo que nós acreditamos. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou, me conta aqui se você quer que eu traga mais conteúdo sobre isso. E também acrescenta mais coisas aqui, porque eu sei que esse é um assunto muito amplo, muito complexo. Eu abordei apenas alguns pontos, algumas questões aqui, mas daria para gravar outros vídeos falando mais coisas sobre isso. Então eu espero você no próximo vídeo.